Paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre o humanismo, características e vertentes da religião pagã. Mas antes convido a todos a entrarem no canal no YouTube Eustáquio Giovanni. Lá você encontrará mais vídeos com temas atuais e interessantíssimos para o seu aprendizado e crescimento espiritual, através de um ensino bíblico, espiritual e também literal. Vamos à lição? O humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu a ideais filosóficos, morais e estéticos que centralizam o ser humano. Na Alta Idade Média, na Europa Ocidental, ocorreram mudanças sociais e econômicas profundas que contribuíram para o surgimento de novas formas de pensar, aos quais não aconteceram de uma hora para outra, mas foram consolidando ao longo dos séculos, até concretizarem em uma nova mentalidade e uma nova cultura, influenciando a economia, a organização do poder e a produção artística. Através do surgimento da burguesia, expansão marítima, desenvolvimento do comércio e o surgimento de pequenas indústrias competindo com a nobreza, surgiu uma nova organização social ao qual trouxe consequências para o povo que não possuíam as qualificações profissionais para esta, acarretando um período de muita fome e doenças. A epidemia da peste bubônica, conhecida como a peste negra, que dizimou 1/3 da população na Europa. Nesse período, a hegemonia da Igreja foi quebrada, assim como a sua influência sobre a sociedade, modo de pensar, de viver e a influência nas artes, rompendo com a ligação da sociedade com a espiritualidade. O humanismo prega o pensamento antropocêntrico, que significa o homem no centro das realizações do universo, ao contrário do pensamento bíblico, cuja visão é o teocentrismo, que significa Deus no centro do universo. A visão humanista ou antropocêntrica visa o ser humano desconectado da visão espiritual, passando a ser responsável por seus pensamentos e decisões, sem a necessidade da permissão de um Deus. Por consequência da influência humanista, houve um resgate das culturas greco-romanas da antiguidade, ou seja, um resgate das culturas pagãs, o que posteriormente marcaria o período renascentista. Assim houve também uma retomada de temas e personagens da mitologia grega e romana. As características principais da religião pagã humanista são: transição do Criador para a criatura, cientificismo, que é a adoração à ciência sem reivindicação de verdades empíricas, racionalidade, que é o livre pensamento humano e, consequentemente, suas livres decisões, promovendo um suposto sentimento de isenção de culpa e a ausência do pecado e da existência de Deus, busca da beleza e da perfeição, que é a adoração ao homem e a busca incansável por um corpo perfeito, promovendo o culto ao corpo, retomada das culturas da antiguidade, culturas em que, na sua maioria, promovia todas as características anteriores a esta, cujo cerne é a adoração à raça humana. Geralmente são humanistas os deístas, panteístas, agnósticos, ignósticos e os ateus. Nos tempos atuais, podemos identificar algumas vertentes do humanismo. Vamos citá-los. O humanismo cristão. Se trata de uma mistura doutrinária ocorrida no decorrer dos tempos, permitindo determinados costumes ou práticas pagãs dentro da Igreja. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. O humanismo renascentista, que propõe o antropocentrismo, retirando Deus do centro e colocando o homem. Mas assim diz o Criador, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Humanismo positivista, que propõe uma religião única chamada de religião da humanidade, cujo objetivo
é substituição moral, filosófica e política das entidades consideradas metafísicas, pela concepção tão somente do mundo físico. Mas veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O humanismo logosófico, que propõe um processo de evolução do ser humano até alcançar a excelência de sua condição, defendendo que o ser humano por si só poderá alcançar esta condição perfeita. Mas veja o que está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O humanismo marxista, baseado na linha de pensamento de Karl Marx, que critica o idealismo de que apresenta a história da humanidade como a realização de Deus. Para o marxismo, o homem é, antes de tudo, parte da natureza, com um único diferencial, a consciência, colocando tudo em um único patamar, contrariando a importância do homem com relação à existência do Criador. Veja o que diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já no versículo 25, 27, diz que o homem é superior à natureza, por isso exercerá domínio sobre ela. O humanismo universalista aspira uma nação universal, um mundo globalista. O globalismo defende um mundo único através da ausência de princípios e leis aos quais tais praticantes são definidos como antiquado ou ultrapassado, defendendo as diferenças através de uma mistura ideológica, a favor de um domínio mundial, a favor do homem, como diz nesta frase Mário Rodrigues Luiz Cobos: nada acima do ser humano, e nenhum humano abaixo de outro. Porém, assim diz o Criador dos céus e da terra, em Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Através desse estudo, podemos perceber como a religião humanista tem sido uma fábrica de ateus. E certamente, o homem do engano se apropriará desta ideia para promover um mundo globalizado, com uma única religião, ao qual ele se autodeclarará como um Deus, e terá o apoio de muitas comunidades. Aguardamos a volta do nosso Messias, que nos arrebatará para ele e nos livrará do humanismo satânico, pois está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cabe a cada um decidir adorar ao Criador e receber seu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ou adorar a criatura. Como vocês puderam ver, amados, o humanismo, ou a prática do humanismo, não é a defesa do ser humano ou a autovalorização do ser humano. A prática do humanismo se trata de retirar o Criador dos céus e da terra do centro da história humana. Por isso, faça a melhor escolha. A melhor escolha é receber ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e permitir que Ele seja o centro da sua vida. Amém? Tenha o Criador dos céus e da terra como centro da sua vida. Como vimos neste documentário, neste mini documentário, eles querem exaltar a ciência, querem exaltar o conhecimento humano, sendo que foi o Criador dos céus e da terra quem deu este conhecimento ao homem.
Então, adore ao Senhor, glorifique ao Criador dos céus e da terra. Ele nos valorizou. O nosso valor está acima de qualquer coisa material ou terrena. Nosso valor está no sangue precioso de Jesus. Fiquem todos com Deus e que a paz seja convosco.